Nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Encontro Marcado e tem por título Em Louvor dos Outros. Quando alguém te induza a esquecer o impositivo do amparo aos outros, pensa em ti mesmo. Observa as provações que te rodeiam os próprios passos, malgrado as facilidades que te coroam a vida. Tens a casa relativamente farta, com as refeições a teu gosto, e sofres o impacto de lutas que te amargam as horas. Pensa naqueles que atravessam a existência não somente supliciados de angústia, mas também absolutamente desprovidos de teto a que se acolham. Tens suficiente conforto material para ofertar aos descendentes queridos e poder brindá-los com apoio cultural, preparando-os dignamente para o trabalho, e muitas vezes sofres com eles preocupações inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade. Pensa naqueles que não apenas se atormentam com as inibições e necessidades dos filhos do coração, mas também carregam a dor inexprimível de sabê-los relegados à doença e à penúria por falta de recursos essenciais à própria sustentação. Tens repouso e remédio para as ocasiões de refazimento e cansaço, e sofres opressiva ansiedade à frente dos problemas que te surgem na vida, obrigando-te a caminhar qual se estivesses sob chuva de brasas. Pensa naqueles que não somente suportam a cabeça esfogueada de aflição, mas também não dispõem da menor possibilidade de descanso e medicação para as horas de sofrimento. Tens contigo os tesouros da instrução que te abrem as portas ao intercâmbio com os mais belos espíritos da humanidade através da palavra escrita, e sofres desorientação ou incerteza quando as provas te desafiam. Pensa naqueles que não apenas desconhecem a direção espiritual, mas também não possuem quaisquer meios de acesso ao auxílio mais amplo da inteligência, por haverem transitado na infância e na juventude sem o socorro da escola. Conservas disponibilidades preciosas e conheces de perto suplícios físicos e morais que te fazem solicitar do Senhor amparo e inspiração nos instantes difíceis. Pensa naqueles que resistem a provações muito mais ásperas que as tuas, sem arrimo que lhe favoreça o consolo ou a restauração. Reflete nisso e deixa que a beneficência te inspire a jornada na terra. A caridade é a luz da vida superior, cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma na condição de terapia divina. Por ela deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias e com ela tornarás cada dia para as tuas dores menores, rendendo graças a Deus. Num primeiro momento aqui na vida da Terra, a gente fica preocupado com subsistência e é natural que a gente comece a nos preocupar com o nosso trabalho, com quanto a gente vai ganhar, com a casa, como disse o Emmanuel, com o remédio e o alimento, como disse o Emmanuel, com instrução, preocupação com os filhos. É natural que isso aconteça. Mas o Emmanuel, ele escreveu de uma maneira que dificilmente alguém que vai estar lendo esse texto não vai se enquadrar no que ele está falando aqui. Que ele fala, vocês têm suficiente conforto material para ajudar os seus filhos. Você tem a casa relativamente farta. Tem gente que tem a casa até bem farta. Mas o convite que ele vem fazendo é o seguinte: a gente começa a observar que tem pessoas do nosso lado vivendo situações muito difíceis, e por conta disso a gente começa a chegar à conclusão de que a felicidade não consegue ser completa na Terra enquanto a gente tem pessoas sofrendo ao nosso lado e a gente não consegue tomar a iniciativa de ajudar quem quer que seja. Mas, mais uma vez, é natural que a gente comece pensando apenas na gente. É natural. A gente precisa ter um emprego para poder sobreviver, precisa ter remédio, precisa ter alimentação. Mas a gente vai descobrindo que quando a gente consegue observar alguém que está passando por situação difícil e começa a se preocupar de alguma maneira, a gente começa a fazer amizades espirituais, em primeiro lugar, e depois a gente começa também a granjear a simpatia das pessoas que estão envolvidas, dos personagens que estão envolvidos. A gente vai descobrindo, fatalmente lá na frente, com o Chico Xavier, que o Chico Xavier falava isso, que o maior patrimônio que a gente pode ter nesse mundo aqui é o patrimônio da amizade. O Chico Xavier mesmo, ele dizia, o que eu ganho aqui
dá mais ou menos o equivalente na época a 2 salários mínimos. E ele dizia que esse valor para ele, que não constituiu família, que vivia sozinho, para ele dava tranquilamente, mas todos os momentos em que ele precisou de uma internação, de uma intervenção cirúrgica, de uma coisa mais grave, foram os amigos que apareceram para ajudá-lo. E ele fala assim, esse é o maior patrimônio que eu tenho. Quer dizer, ele, por ter feito a diferença na vida de muita gente, ele acabou tendo esse patrimônio. Mas quando a gente chega à conclusão da nossa natureza espiritual, a gente vai chegar à conclusão do seguinte: a casa, o remédio, a alimentação estão sendo gozos provisórios nossa aqui na Terra. A amizade não. A amizade vai seguir a gente daqui para lá, para o outro lado da vida. E quando a gente chega no outro lado da vida, a gente não cansa de ouvir os espíritos relatando quais são as reações, as surpresas que eles têm quando eles chegam do lado de lá. E as reações são sempre assim, né? Ou de alegria pelo reencontro, ou de muita vergonha, porque aqui na Terra o julgamento era um, quando chega do outro lado o julgamento é outro. Lá você vai encontrar um espírito cheio de luz, com muito mais capacidade de locomoção para qualquer lugar, para as várias moradas do Pai, e que na verdade aqui na Terra ele era uma pessoa discriminada muitas das vezes, era uma pessoa que vivia inclusive na rua. Uma das coisas marcantes que a gente encontra no livro O Céu e o Inferno foi de um espírito que a última encarnação dele aqui na Terra, o último aprendizado dele aqui na Terra, foi como mendigo. Então eu falei, poxa, ele viveu todas, vamos colocar o aluno que está fazendo uma universidade, ele fez todas as matérias, concluiu todas as matérias, e a última matéria que faltava para ele poder ganhar o diploma era ser mendigo. Não era ser mendigo, era passar pela provação de você ter a restrição material, a restrição financeira, e ver como você agiria, se você não ia ser tentado a se voltar para o crime, para a rebeldia contra Deus, enfim. E aquele espírito passou e foi embora, e é um espírito de luz para a gente aqui. Não chegou à perfeição ainda, mas em relação à Terra, ele acabou o aprendizado dele, se formou, foi embora. Então daqui a pouco a gente vai chegar lá do outro lado e vai ver, mas você era mendigo, você era aquele que estava sentado no meio da rua ali. Isso, exatamente. Um cheiro ruim, porque não toma banho, mal vestido, era ele mesmo. Olha o espírito que é agora. Agora a gente vai pedir ajuda a ele. De maneira que a gente tem que começar a observar, principalmente no estudo da caridade, que a caridade ela vai fazendo isso, ela vai fazendo com que a gente experimente a lei de solidariedade. E só quando alguém estende a mão a gente, quando a gente está em momento difícil, é que a gente consegue valorizar esses momentos. Então a gente fica assim, será que eu estou sendo a pessoa que o tempo todo estão estendendo a mim? Eu não estendi a mão para ninguém até agora. Quem foi a pessoa que precisou e que eu fiz a diferença de alguma maneira? É muito triste a gente passar por esse mundo e ter sido a pessoa só de ter dado trabalho o tempo todo e não ter ajudado em nada, não ajudou em nada, em nenhum momento. Quem vai estar grato de alguma maneira quando eu chegar lá do outro lado da vida? Fala, poxa, olha, a vida aqui na Terra, encarnada, ela é complicada, mas quando eu estava passando por esse momento aqui, quem veio para o meu lado me ajudar foi fulano. Eu faço até homenagem a um amigo que ele é uma pessoa de muito poucos recursos materiais e de muito poucos recursos intelectuais também. E ele, num momento muito difícil da vida de um outro amigo, ele ficou do lado dele até o final. Ele era a pessoa que ia lá para dar banho, para fazer os arranjos, para arrumar a cama, enfim. E eu cheguei perto dele e falei, é de amigos assim que a gente precisa. Eu queria muito, se passasse por uma prova, que foi a prova do câncer, né, igual esse outro amigo passou, eu queria muito ter um amigo igual você. Que esses amigos, eles carimbam ali, para a eternidade. Ali. Toda vez que eu olhar para aquela pessoa, falar, essa pessoa me ajudou num momento muito difícil da minha vida. É isso que a caridade vai fazendo com a gente vai ganhando amizades, e a amizade é o único patrimônio que a gente leva daqui para lá,
com relação às conquistas nossas aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.